Eu quero fazer uma leitura com vocês aqui e deixar que o texto ele vá se abrindo para nós. A gente vai ler esse capítulo 8, um pouquinho do capítulo 9 e ver se a gente consegue concluir rapidamente, se familiarizar com alguns termos que a gente vai usar aqui, mas que nós possamos abrir o nosso espírito, né, para receber, na verdade, não letra, mas sim espírito. O que Deus quer é que a gente não receba a letra, mas sim receba o Espírito dele, o Espírito de Jesus. Jesus é um Espírito em nós. A palavra de Deus ela é viva. Jesus é a própria palavra. Antes que houvesse a palavra escrita, existiu o Verbo. No princípio era o Verbo andava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se manifestou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Por isso que toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia no Espírito do Evangelho, no Espírito de Jesus. Porque Jesus é o Logos de Deus encarnado. Tudo que for diferente de Jesus não faz sentido. Se você vê algo na Bíblia que é diferente de Jesus, do Espírito de Jesus, ele não é válido para os nossos dias, é válido para outra época, é válido como um conhecimento histórico, como o próprio livro de Hebreus diz aqui no capítulo 10, que as coisas que nós temos visto são através da lei, as coisas que nós temos visto através da lei são sombras de uma realidade, e a realidade é Cristo. E é isso que a gente precisa entender, que a realidade é Cristo. Já com essa pequena introdução, abrir a nossa mente para isso que vai ser lido. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Está se referindo a Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, na lei de Moisés, era aquele que entrava uma vez por ano no lugar santíssimo do tabernáculo e posteriormente no lugar santíssimo do templo, que houveram dois templos, né? O templo de Salomão e o templo de Herodes. Então dentro daquele templo era dividido em átrio, que é a parte exterior, o lugar santo, que é a parte mais interior, e mais para dentro ainda o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer um sacrifício de sangue e aspergir sangue sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que era de madeira de acácia, coberta com ouro, e tinha dois querubins de ouro batido sobre a arca, que estendia suas asas para cima do propiciatório, que é aquele local onde o sangue era derramado. E ali dentro tinha essa arca e ele aspergia esse sangue uma vez por ano. Mas era um ritual que todos os anos ele tinha que fazer de novo esse sacrifício. Por que ele tinha que fazer de novo? Porque não era um sacrifício suficiente. Era um sacrifício que não era eficaz para perdoar os pecados do homem. Eles ofereciam, mas voltavam às mesmas práticas. E quanto à consciência deles, eles não eram renovados na consciência. Na nova aliança isso mudou. Jesus ele foi o eterno sacrifício. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou num tabernáculo maior, um tabernáculo não feito por mãos, não desta criação, mas um tabernáculo nos céus, a fim de aspergir um único sacrifício, o seu próprio sangue, e nos remiu de uma vez por todas.
Nós possuímos um sumo sacerdote que assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, que o Senhor ergueu, que Ele construiu, e não o homem. Não um tabernáculo feito de mãos humanas, não um templo feito por mãos humanas. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons, o seu trabalho, como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, está se referindo a Jesus. Nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra. Você sabe o que é uma sombra, né? A sombra, ela é o reflexo de uma realidade. Só existe sombra de algo real. Eles eram ministros de sombras, de um verdadeiro tabernáculo, de uma verdadeira edificação de Deus, algo que Deus erigiu. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando Moisés subiu no monte, falou com Deus, lá Deus disse para Moisés: erga um tabernáculo, aonde eu farei habitar a minha presença, o meu nome. O tabernáculo terrestre, o tabernáculo que o povo de Israel carregou no tempo que ele esteve no deserto, aquela tenda. E ele fez exatamente como Deus pediu, o modelo que Deus mostrou para ele: faça assim, levante homens capacitados para erguer esse tabernáculo. Agora, com efeito, preste atenção, porém, no entanto, todavia, contudo, com efeito, obteve Jesus um ministério tanto mais excelente quanto ele também é mediador de uma superior aliança. Uma aliança só é instituída novamente se aquela primeira aliança perdeu o seu valor. Por isso que nós temos uma velha aliança e temos uma nova aliança. Quando Jesus ministrou a ceia, ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, é o Novo Testamento, no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então ele estava trazendo uma nova aliança. Jesus obteve um ministério muito mais excelente quando ele também é mediador de uma superior aliança, instituída com base em promessas superiores. Porque aquela primeira aliança, a aliança que Deus fez com Moisés, a lei de Moisés, que o povo judaico cumpria até os tempos de Jesus, se ela tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se aquela aliança pudesse resolver algo na vida dos homens, teria sido permanente, mas não foi. Por intermédio dela, o homem conheceu o pecado, por intermédio dela, o homem conheceu que estava fazendo as coisas erradas. A lei é boa, como disse Paulo, se alguém dela milita legitimamente, se alguém cumpre ela na integralidade, mas ninguém pode cumprir a lei na integralidade. Aí vem um sumo sacerdote que oferece um sacrifício maior que aquele primeiro sacrifício. Porque aquele primeiro sacrifício era feito todos os anos. E quanto à consciência não tinham poder e não tinham capacidade de perdoar os pecados, de mudar a consciência. Jesus
Ele é ministro mais excelente e mediador de uma superior aliança instituída em promessas superiores. E Deus, com relação à aliança antiga, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Não uma aliança de sacrifícios terrestres, mas é uma aliança em que um sacrifício, um sangue é derramado por todos e cumpre eficazmente a justiça de Deus na vida de todos os homens. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir para fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque essa é a aliança que eu vou firmar com eles. Depois daqueles dias, na sua mente, no seu espírito, no seu coração, eu inscreverei as minhas leis. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque cada um conhecerão, desde o menor até o maior. Cada um conhecerá o Senhor, desde o menor até o maior, porque já não é mais uma lei de mandamento, mas é uma lei de espírito e vida dentro de nós. A lei de espírito e de vida dentro de nós nos livra da lei do pecado e da morte. Hoje nós temos uma lei inscrita no nosso coração, escrita na nossa mente, escrita no nosso espírito, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. É a formação da consciência do homem para com Deus, a formação de uma consciência no Evangelho de Jesus Cristo, a formação de uma consciência naquilo que é bom, naquilo que produz fruto, naquilo que traz graça, naquilo que traz paz, naquilo que traz alegria, naquilo que traz o amor de Deus junto consigo. Com essa aliança, das suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais, porque um sangue verdadeiro foi aspergido no eterno tabernáculo nos céus, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Entrou de uma vez por todas. Quando ele diz nova aliança, torna-se antiquada a primeira. Agora veja bem, se há uma nova aliança, por que os homens tentam se aproximar de Deus, ou cultuar a Deus, ou se oferecer a Deus através de sacrifícios da velha aliança? Porque foi feito uma aliança superior, com base em superiores promessas. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que está antiquado, que se tornou antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Essa lei sai. Nós não somos mais justificados pelo aquilo que podemos fazer. Nós não somos mais justificados por obras, mas nós somos justificados por fé. O fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Hoje nós estamos em Cristo. Estamos numa aliança do Espírito em nós. Deus escreve a sua palavra na nossa mente, no nosso espírito, no nosso coração. A primeira aliança tinha serviços nesse santuário terrestre, mas a nova aliança são serviços num tabernáculo eterno. A primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário na terra.
Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, que é o candelabro de 7 pontas, a mesa e a exposição dos pães, que se chama Santo Lugar. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança, totalmente coberta em ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins da glória que com sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora. E não é isso que eu quero ensinar para vocês também. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entravam no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar serviços. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que se oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Olha só isso que ele diz aqui no capítulo 9, versículo 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho para o verdadeiro santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Enquanto você se aproxima de Deus, por intermédio do tabernáculo terrestre, ainda o tabernáculo eterno não pode se manifestar. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferece tanto dons como sacrifício, embora no tocante à consciência, no tocante ao coração, ao espírito renovado, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Tabernáculo terreno não edifica ninguém. O primeiro tabernáculo era uma sombra de um tabernáculo que seria estabelecido na eternidade dos céus, onde Jesus aspergiu seu próprio sangue como sumo sacerdote dos bens já realizados. Ele aspergiu seu próprio sangue. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse luz, houve a cruz da eternidade, erguida na eternidade por cada homem e cada mulher. Quanto à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, e não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas, em bebidas, diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma, e esse tempo já chegou. Jesus já morreu na cruz do Calvário. O tabernáculo já está estabelecido. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio do sangue de animais, de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Uma vez por todas. Por isso que nós não podemos crucificar Jesus de novo, como diz lá em Hebreus 6. Não podemos colocá-lo na cruz novamente. Não podemos o expor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. O que é uma eterna redenção? É uma redenção para sempre. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais
O sangue de Jesus, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Nós precisamos crer num sacrifício eterno feito por Jesus Cristo. Um sangue derramado que obteve para nós uma eterna redenção. De uma vez por todas purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus, para servirmos a um Deus vivo. Por isso mesmo Ele é mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo com a sua própria morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, e recebam a promessa da eterna herança, em promessas superiores, como disse lá no princípio, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que se intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira alguma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo, pois, Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue e aspergiu sobre o livro, sobre o povo e sobre todos os utensílios da primeira aliança. Agora, Jesus igualmente também aspergiu seu sangue num tabernáculo eterno. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Por isso que o sacrifício de Cristo é um sacrifício superior, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano entrava no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que Jesus tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Assim como aos homens está destinado morrerem uma vez só e vindo o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido de uma vez por todas, para sempre, para tirar o pecado do mundo, aparecerá outra vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nós somos salvos neste sacrifício eterno de Jesus por mim e por você. Hebreus 10, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante que até seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, porque com uma oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre sua mente as escreverei, e de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porque onde há remissão de pecados, já não há mais oferta pelo pecado. Este é o novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós na sua carne. Então todo o processo de Deus na nossa vida é por intermédio de um sacrifício superior.
Não adianta um sacrifício humano para que Jesus me abençoe. Ele já não nos tem abençoado com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como diz Efésios. Já não nos assentou com Ele nos lugares celestiais em Cristo, como está escrito isso. Em Cristo já estão convergidas todas as coisas. Eu preciso fazer algo para ser aceito. Ele já fez um sacrifício eterno. Eu já sou aceito. Ele já estabeleceu uma salvação eterna. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. Nunca duvide da sua salvação, que a sua salvação está estabelecida em Cristo Jesus. Amém?